Meu, a imprensa falando do Palmeiras aí, repercussão aí do jogo do Palmeiras com o Flamengo, o fiasco que o Palmeiras passou, uma escalação esquisita do Abel Ferreira, que a gente até entende a princípio a ideia, porém depois que a gente percebe o que aconteceu dentro de campo, a gente fica se perguntando, por que essa escalação se a ideia era diferente do que a escalação aparentemente dava a entender? Quer dizer, se era para ficar atrás, tudo bem, você ter o Rony ali, mas não faz sentido, e não fez durante o primeiro tempo inteiro, e não fez sentido mais ainda o Abel voltar com o mesmo time, tendo visto o que aconteceu no primeiro tempo. Isso foi o mais gritante, ele não ter percebido isso, porque assim, não é que contra o Botafogo o time voltou mesmo, mas a postura foi outra, o posicionamento foi outro, e contra o Flamengo foi tudo igual, continuou do mesmo jeito que estava. Ele não fez qualquer coisa para mudar. É como se ele não quisesse que o Palmeiras jogasse um futebol melhor contra o Flamengo, um futebol que fosse mais competitivo e que fosse ganhar. A verdade é que ele não quis jogar de peito aberto ali contra o Flamengo, né? Ficou ali receioso de tomar um sacode e quase tomou um sacode pela covardia que entrou em campo. Vamos ver o que os comentaristas falaram. E uma crise técnica no Palmeiras, e a gente daqui a pouco vai falar do ambiente também, que ontem nós tivemos ali a torcida organizada. Aqui no Futebol 90 nós registramos, ontem foi edição que nós vamos escrever para prêmio de jornalismo. Porque nós fizemos, Deram aula. é verdade mesmo, Deram aula. fizemos ao vivo ali, Sim. Foi muito legal com o Eduardo Afonso, trazendo todas as informações, e aí tivemos a sonora do presidente, depois a resposta do Palmeiras, temos mais desdobramentos nas últimas horas, mas vamos nos até agora ao campo, que é o grande lance, porque o Palmeiras vai jogar agora decisões na Libertadores, Copa do Brasil, ele tem que definir sua vida. E se recuperar no Brasileiro. Brasileirão. Quando o treinador admite, Bubu, eu fico pensando o seguinte... o Abel, quanto tempo ele não fala algo desse tipo, né? Porque ele sempre gosta de... ele vai por outro caminho, ele no discurso dele. Você acha que agora realmente bateu a porta a crise técnica do Palmeiras? Ele conhece tanto de futebol que ele já sabia da crise e do mau momento do Palmeiras. Mas ele não tinha externado, depois do amasso que ele tomou do Flamengo do Tite, a coisa ficou fora do controle. O Everton, goleiro, falou assim, eu não me lembro de uma sequência de derrotas do Palmeiras como essa, né, a Arabel. São 2021. 4 anos. Foi antes do título. Eu não me lembro de uma 2021. sequência... Então, assim, na coletiva, o Abel reconheceu o mau momento individual do Palmeiras. Tem muitos jogadores, eu citei aqui, eu dei a lista, né, dos caras que estão abaixo no Palmeiras. Isso. Né, pontuei aí todos os jogadores. Gustavo Gomes, Marcos Rocha, Zé Rafael, tal. Muitos já passaram do ponto. Rony, não é que tem que sair do Palmeiras, mas não estão entregando mais do que já entregaram algum dia. Até o Everton, goleiro, não é o culpado, mas já foi de seleção, hoje não é mais e tal. Então o Palmeiras tem vários problemas individuais, os jogadores estão rendendo abaixo do que podem, mas o seu Abel tem culpa no cartório também. Porque outras vezes ele achou soluções, ou mexendo no time, com variação tática e tal. E ele, nos jogos decisivos, jogos grandes, ele trazia um plano que às vezes quase sempre dava certo. Sim. E dessa vez ele adotou um plano diferente, né? Na coletiva anterior ele meio que ele tinha exposto um pouco alguns jogadores e cobrado não sei o quê. Aí ele fez uma intervenção no time, mexeu peças e ficou pior ainda. Então o Abel, e a gente viu na entrevista do presidente da Mancha ontem, que ele põe o Abel é o maior técnico da história do Palmeiras, mas ele tá errando demais. É que muito palmeirense, assim, ele endeusa o Abel de um jeito muito, que parece que assim, ele virou santo. Que não então, pode falar nem não tem nada, pecado. né? Não erra, não tem pecado. Você não pode... E agora algumas pessoas estão percebendo que, de fato, algumas das escolhas, ou das decisões, ou das mexidas do Abel nem sempre vai dar resultado. Então o Abel precisa reinventar o Palmeiras. O Palmeiras ainda está vivo na Copa do Brasil, está em desvantagem grande contra o Flamengo, vai ser difícil. Mas para dar uma resposta de atitude, coisa que esse time do Palmeiras já mostrou resiliência em outros momentos, conseguiu viradas, né? Mas essa aqui parece a mais difícil de você imaginar. Uma virada contra o Flamengo pelo adversário. E aí você vê o Botafogo hoje, o nível que tá pau a pau no Brasileiro e vai ter Libertadores, não dá pra dizer que o Palmeiras hoje é favorito contra o Botafogo. Não dá. Os dois apresentam uma queda, né? O Botafogo também apresenta uma queda, mas favorito não dá pra cravar, não. Então, realmente, é um momento para um turning point, como gosta de falar o Zé. O Zé sempre usa fala muito isso, né? Ele Que gosta. você tem um divisor de águas. Esse é mais a Isso. Nath. É Moisés, né? Ainda mais agora em Olimpíada, Bubu, vai bem esse turning point. O turning point e tal, porque não é fundo do poço. Você falou de crise. Eu não vejo crise no Palmeiras.
crise, ele está no G4 do Brasileiro, ainda está vivo nas outras 2 competições, mas algo precisa ser feito. E quem pode fazer? Abel. Talvez em crise de desempenho, né? É, a gente vem isso falando é- por isso que disso eu- já desde o começo da temporada. 4 derrotas nos últimos 5 jogos. Oscila no quesito de desempenho coletivo mesmo, e aí quando você não tem uma peça individual como o Estevão para resolver em determinadas partidas, você vê que o Palmeiras sofre um pouco mais. Para mim tem muita responsabilidade, óbvio que tem a questão dos jogadores que o Bubu já citou que não estão rendendo, o Gomes já desde a temporada passada caiu muito de produção e nessa temporada também, mas tem uma questão aí de escolhas do Abel, né? Começar com o Caio Paulista, que não tinha feito uma boa, não apresentou nada até agora no Palmeiras que justificasse ele ser titular contra o Felipe Flamengo. Anderson marcando Felipe Anderson, lateral. auxiliar de lateral e jogando Giai, pelo lado né? esquerdo. E o Marcos Rocha também O poderia Giai ter entrou funcionado. e pra mim tinha que entrar. A gente tinha citado isso na terça-feira, porque entendo que ele é um cara que se ele ganhar minutagem no Palmeiras, ele pode ajudar muito, mas aí ele demora para mexer. Você tem uma insistência de algumas coisas do Abel que ele fez na temporada passada e ele se recupera ganhando o Campeonato Brasileiro, mas ele elimina o Palmeiras contra o Boca no Allianz pelas teimosias que ele tinha. E aí eu não estou criticando o Abel, ele tem muito crédito, né? Ele talvez seja o maior treinador da história do Palmeiras. Aí quem vai poder dizer, de fato, é o palmeirense. Em números, de fato, ele, no curto espaço de tempo, ele já ganhou muita coisa. Só que ele continua insistindo. Na temporada passada, ele tinha a opção de jogar com a molecada contra o Boca, não jogou. Foi tentar no segundo tempo, já era tarde demais, né? E quando vai para os pênaltis, não tem força para vencer. E aí ele continua insistindo em algumas coisas que não vem dando certo. Ele muda a estrutura do time no meio de campo contra o Flamengo, ele pensa ali uma coisa que não dá certo, defensivamente o Gustavo Gomes não está rendendo. Então, assim, para o jogo contra o próximo recorte contra o Flamengo, é uma outra postura. E aí vai depender desse cara que está aqui atrás da gente. E esse é o ponto. Você que está em casa acompanhando, vai mandando seu vídeo. Qual é o maior problema do Palmeiras? Nós não temos aqui hoje, até lamentavelmente, o nosso setorista de culpa, que ele está no Rio de Janeiro. Mas ele tá amarelando. Você pediu a culpa pra ele do Palmeiras. Ele Tá teve no a Rio. chance de Você pediu a responder. culpa pra ele? Eu pedi, bastou uma pergunta. Ele amarelou. De quem é a culpa, tal, ele já, opa, Rio de Janeiro. Eu falei, pô, vem aqui, você é o setorista da culpa. Mas não quis falar. Então vou jogar pra vocês dois com a parcela do... Vai jogar o quê João. pra eles? Você vai Por jogar o favor, quê pra Zé. eles? A pergunta, Entendi. o questionamento. João, por favor, Joãozinho, fala um pouquinho pra gente. Vai lá, João. O bolo tá aqui. Tô até sentado o bolo aqui tá na aqui. mesa do- Divide, reparte essa Isso, culpa hoje aí, eu fiz por um favor. bolo. Cara, eu quero que você eu fale vou disso. até Não, pegar uma trazer não frase traz, Parabéns. da Nath. Boa tarde, fãs de esportes. Existe também a ausência do Estevão, que interfere um pouco nessa formação do Palmeiras hoje, porque, querendo ou não, o Palmeiras, sem o Estevão, não tem um atleta que agrida mais. Até porque a diretoria também se livrou de Luiz Guilherme, de Kevin, que seriam jogadores que poderiam fazer isso. Mas vai muito além. O Abel é teimoso em certas coisas, só que quando dá certo, é o plano, né? O Abel tem um plano, vai dar tudo certo. Agora, quando não dá certo, vira essa questão de... Pô, mas também o nosso presidente da Mancha Verde falar que o Abel está se apequenando apenas pela partida contra o Flamengo, eu acho um pouco demais. Dito isso, você me pergunta da culpa. O Abel tem culpa, óbvio que tem culpa. Opa, calma. Mas a gente tem que botar essa parcela também com jogadores que não estão entregando. Até porque se o Abel opta por você, ele está confiando em pra você. você, a maior parcela tem alguém para um lado ou para o outro? A maior culpa eu coloco em cima dos jogadores. Não tem como. Porque se você. O Richard Rios, que fez uma excelente Copa América e hoje não entrega dentro de campo pelo Palmeiras, um Gustavo Gomes, um Zé Rafael, Rony nem se fala, que eu acho que esse aí precisa realmente de um carinho agora do Abel e entender a situação do Rony hoje, apesar de não ter também uma peça que funcione ali para o que o Rony apresenta, de guarnecer um pouco o Rony ali e falar, ó, vamos cuidar dele aqui, sentar um pouco no banco de reservas, etc. Mas se a gente colocar aqui essa questão da culpa, quem realmente hoje precisa segurar esse rojão são os jogadores. Eu falei aqui a questão da diretoria liberar jogadores que podem agredir mais. Hoje o Estevão é a única válvula de escape do Palmeiras. Porque só ele tem essa característica. Então, eu boto um pouco na culpa também da formação do elenco. A gente não fala aqui direto, eu assisto vocês. Pô, é o melhor elenco que o Abel já teve na mão. Mas espera aí, então um jogador fica lesionado e você já fica desfavorecido assim? Então, essa culpa é dividida entre muitas pessoas. Só que se eu tiver que apontar o maior culpado,
eu coloco o elenco do Palmeiras. Mas eu acho que tem um grande lance que agora, até o Rafael Veiga falou que temos que dar cara a tapa, e ele falou na saída ali na zona mista depois do jogo contra o Flamengo, citamos aqui, mas ô Zé, eu acho que a maior crítica em relação a isso, ao Abel nesse momento, é porque ele recebeu, para muitos, a melhor janela de transferências com contratações pontuais e interessantes. Ele pediu Maurício, o Palmeiras pagou caro, Felipe Anderson. E eu acho que o que está pegando mesmo é a questão do Felipe. Todo palmeirense está falando isso. É rede social, é todo mundo. O Felipe está jogando errado. Você acha que ele também está. Essa pressão está em cima do Abel também? Boa tarde, Edu, Bubu, Nath. Não sei se eu chamo de Piu-Piu, se de João. Boa tarde a todos. Deixa o seu coração. Não, eu só acho assim. Eu acho que o Abel deixou o torcedor palmeirense mal acostumado. É isso. Isso também. Né? Deixou mal acostumado. Eu tava só vendo aqui o celular, né? Copa Libertadores 2021. E depois chegou mais uma final, né? Campeonato Brasileiro 22, 23, Copa do Brasil 2020. Quem mais? Quer que eu vou? Nem precisa do estadual, Supercopa, né? Estadual. 2023, né? Então assim, Campeonato Estadual 24, 21. Então assim, eu acho que o torcedor palmeirense, ele está acostumado a vencer. E quando ele tem essa sequência de jogos ruins e que não ganha, não sei, sabe? Aí dá aquele não, porque o Abel se apequenou. Eu pergunto para vocês, como foi o duelo do Atlético Mineiro contra o Palmeiras aqui na Copa Libertadores? Como foi? Lembrado. Sim. Como foi? Como foi lá? Né? Lá, não, tinha um plano. Foi lá. O Atlético amassou o Palmeiras. Aí o Verón, né, meu menino, entra. Dudu, erro Dudu. do zagueiro do Atlético Mineiro, que já nem está mais lá. Ele errou, ele foi proteger, o Verón conseguiu roubar. Um gol e se classificou e depois foi... Como é que foi a final contra o Santos? Foi bonita? Não foi. Né? Então, assim, tem que entender que dentro de uma história construída ao longo dos anos, existem ciclos e existem momentos. Quanto tempo o Felipe Anderson jogou na Europa? Quanto tempo? 12 anos? 12 anos. 12 anos, né? Carreira toda. 12 anos. Quem mais que chegou agora? Maurício, Giai. Passou na Inglaterra também. Passou na Inglaterra. Vamos tal. ser honestos, o Felipe Anderson já jogou pelo lado direito também. Sim. Então, vamos fazer o seguinte. 12 anos, vocês Direito acham não, que lado esquerdo, desculpa. em 12 anos de Europa, o Felipe Anderson chegaria aqui hoje, em 3 partidas, jogaria o futebol espetáculo? É isso. Né? Eu acho que existem momentos em que você tem que, como eu falei, você tem que fazer escolhas. O Abel está fazendo escolhas. As mesmas escolhas que no ano passado deram certo. Sim. Porque o Abel cansou de jogar com 3 volantes, o Rafael Veiga liberado, com 2 atacantes ali na frente, só no contra-ataque, e ninguém reclamou. Pelo contrário, o Abel é gênio. O futebol é isso. O futebol sempre tem que ter um vilão, sempre tem que ter um culpado. É isso. Né? Então, assim, enquanto o Abel ganhou jogando dessa mesma forma, vamos fazer uma sequência. Palmeiras e Atlético Mineiro. O que o Abel fez aqui quando o Palmeiras foi campeão brasileiro? O Palmeiras jogou atrás e entregou a bola para o Atlético. Foi no Campeonato Brasileiro. Jogo seguinte foi Palmeiras e Botafogo, aqui no Allianz Parque. Perfeito. O que aconteceu? O Abel pressionou o Botafogo, meteu, acho que fez já 2-0, 3-0 no primeiro tempo e depois administrou. Ou seja, são estratégias, são jogos. A única coisa que o torcedor palmeirense precisa lembrar é que do outro lado existem profissionais. Existem pessoas que treinam, que se dedicam. O Palmeiras jogou contra o Flamengo. Não é que o Palmeiras jogou contra qualquer um. Mas perdeu para o Vitória. O Palmeiras tentou fazer as coisas, o Abel tentou fazer da melhor maneira possível. O time reserva para tentar jogar contra o Flamengo. Mas foi o time reserva. Mas o Abel confia no time reserva. Esse mesmo time reserva no passado conseguiu dar títulos para o Palmeiras. Então, assim, é necessário hoje você colocar no futebol, já era no passado, agora mais ainda, com as redes sociais, com a questão de você invadir, colocar a câmera e mostrar para os torcedores que eu estou invadindo, que eu estou fazendo pressão e tal, é necessário encontrar o culpado. O culpado é o Abel disso? O culpado são os jogadores que não conseguem jogar? Ou também existem do outro lado pessoas que são capazes de neutralizar o ponto forte do Palmeiras? Futebol é isso, você ganha, você perde. Mas o Abel fez as escolhas erradas? Fez. Algumas escolhas que não deram certo? Sim. Mas isso não é o futebol? E eu acho que a maior crítica, Zé, é porque é isso. o desempenho. Tem o desempenho, tem as escolhas, o que passa, e eu acho que todo treinador oscila. Mas você,
que é palmeirense está pedindo a demissão de Abel? Porque tem cara que às vezes peraí, pede. né? Eu tenho uns amigos que não são palmeirenses. Esses querem a demissão. Eles estão fazendo de campanha. Eles chegam, ô João, eles chegam assim, ó. Tem sempre um palmeirense chateado, ele chega do lado assim, mas... mas será que não tá na hora de mudar? E ele tá Todo louco. ciclo chega ao fim Louco uma hora, pra né? sair. Eu acho que o rival tá falando assim, acho que tá na hora de mudar, né? Mas, ó, o Zé tem razão nisso. O Abel, ele atingiu um status que a responsabilidade dele é muito grande. Mas eu acho que tem que criticar, eu concordo com o Bubu também. Mas quem Cabe deixou de crítica. criticar aqui? Não, sim. Ninguém Tô dizendo criticou. O Bubu criticou, a Nath criticou, eu ontem critiquei gente também, falou falei das isso, escolhas isso, erradas e isso, tal. Mas isso aí é natural. Agora, ele tem que encontrar soluções. O ano passado, ele teve uma fase que o Palmeiras não contratou, não contratou, e ele falou que não. Depois, quando bateu, ele reclamou em algumas ocasiões, aí bateu o campeão, ele falou: eu falei para a Leila. Para não contratar, que eu tenho os meus miúdos. Eu tenho os miúdos, mas eu tenho. Não quero o jogador mais caro, porque os funcionários são importantes. Mas na temporada passada ele reclamou também que só tinha miúdos. Sim, mas quando ganhou, né? Tava Então, tudo assim, bem. o que acontece? Agora. Ele vai ter que... Ele assumiu, ele sempre bateu no peito, né? Então agora ele tem que assumir essa responsabilidade. E daqui a pouco o Palmeiras ganha duas, acaba tudo. Não vai ganhar. Duas, Não três, vai ganhar, aí vai ganhar. acaba tudo. Mas você falou que Peraí, estava vivo contra o Flamengo você cravou, ainda. Você tá cravando que não vai ganhar. Eu trago verdades. Claro. Sabe qual é o próximo jogo do Palmeiras? Internacional. Internacional fora. Depois, Flamengo, jogo da volta na Copa do Brasil. Allianz. Pode até, quem sabe, vencer e ser eliminado. Sim. 1x0, 2x1 e eliminado. Depois ele volta a pegar o Flamengo no Maracanã, brasileiro. E a gente já viu o que está acontecendo no duelo Tite e Abel. Está sendo amasso. Não é só que o Flamengo está ganhando, né? Foi 3x0 no Tite brasileiro. é o pai, né, que você falou. Tite virou o pai do Abel. Aí tal. Flamengo no Maracanã pelo brasileiro. Aí depois, Botafogo Novamente pela no Copa do Newton Brasil. Santos, primeiro jogando no Newton Exatamente. Santos, pela Libertadores. E aí, Aí, São Paulo Futebol Paulo. Clube. No Allianz. Choque Rei, no Allianz. Bubu, eu fico pensando nos adversários, pensando, pô, vou jogar com o Palmeiras. Então, aí Porque, assim, depois, você tá- jogo da volta. Porque do jeito que você tá falando, parece que o Palmeiras tá morto. Não, mas assim, o que eu quero Nossa. dizer, os próximos 6 jogos, meia dúzia, 6 ou meia dúzia. São jogos de exigência máxima. Os Né? próximos 6 jogos do Palmeiras são terríveis. e você acha que não São ganha... adversários- O Palmeiras não ganha 2 jogos desses 6? Então, mas daqui a Verdades. pouco o Palmeiras ganha 2 jogos. Falei, pode até ganhar um. Ganha um do Flamengo agora, mas eliminado. Sim. Vai ser aquele gosto de cabo de guarda-chuva, né? Eu gosto do... É muito ruim, não que é? experimenta. Eu experimentei. é Cara, é muito aquele ruim. dia seguinte daqui do É muito ruim, cara. O Então, gosto de guarda-chuva é Quando muito você ruim. acorda de ressaca, É. parece que tá saindo da casca do ovo, assim. Então, Pluf, nesse você mês de agosto, eu avisei. tá de ressaca, no outro Eu dia avisei. O mês de agosto é o mês do desgosto. É o mês do cachorro Ele louco. não gosta, né, É o Zé? mês Ele não de gosta. Então, o Palmeiras, você tá vendo esse mês de agosto, falando, meu Deus do céu. Ele tá olhando a tabela, os jogos, os confrontos. Eu posso terminar agosto fora das 2 Copas e longe, não só do título, do G4. Porque o Palmeiras... Calma, Bubu. Não. Calma, cara. Eu vou trazer... Calma, cara. Não, calma, não. Fora do G4. Olha, Que era Flamengo o e Palmeiras... Palmeiras. O Palmeiras tem 36 pontos, mas já fez 20 jogos. Atrás dele, com 36 pontos, tem o Fortaleza com 19 jogos. É o caos. E o Cruzeiro com 19 jogos com 1 ponto a menos. Então, assim, Você é o por portador pontos do caos. perdidos, Cruzeiro e Fortaleza estão à frente do Palmeiras. Aí você vê, se ele não ganha do Inter, agora, fora, não Deve ganha do poupar, Flamengo no deve poupar, Maracanã. deve poupar. Então, complica mais ainda. Não ganha do São Paulo. Tal. No Brasileiro, quando terminar o mês de agosto, o Palmeiras vai estar fora do G4, não é só... E o que você sugere? Não, eu sugiro choque de gestão, choque de realidade, Ai, você choque. quer? Se você entendi, falar o que hein? eu tô imaginando... Vai, completa a frase. Qual que é- Aí, o que qual que é é o o choque? choque de gestão? Choque de gestão é conversa, Ah, né? União do grupo, o grupo tem que estar unido. E depois, né? se não dá certo? E fazer um pacto. Igual o Renato Gaúcho no Grêmio, de mão dada, fazer com o olha, Jeromel. tá difícil, Ai, tem uma meu sequência. Vamos jogar Juro nossa. por Deus que eu imaginei que você ia falar. E aí, se não tiver resultado, Troca. uma mudança Uma mudança, técnica. um choque de... Como O não olhão, defenderia você já isso? botou teu olhão no Caio Paulista. Olha como o que aconteceu com o rapaz. Eu não preciso ficar. A culpa do Caio Paulista Não foi, tá Zé? jogando nada não é minha, né? Eu não tenho Zé, culpa disso, né? O cara, quando chegou no Palmeiras, você falou... aquela sua risadinha lá. Como é que é minha risadinha? espere, espere.
Aí o rapaz não anda. Não, Ô, mas Caio. a culpa não é minha, a culpa é dele. Não, Se ele não cara. rende, Sim. e quando ele tem chance, oportunidade, Olha lá, ele um decepciona, sorrisinho. o problema é dele. Então é o seguinte, se você tá querendo que eu fale aqui que o Abel tem que ser demitido, não. Não Eu acho que tem vai que continuar. O ano que vem tem Super Mundial. Isso. E o Palmeiras vai levar o Super Palmeiras. Super Palmeiras que eu falei aqui. É, o Super Palmeiras. Então, pro Super Palmeiras no Super Mundial tem que ter o Abel. Quem foi que defendeu a continuação do Diniz pro Super Mundial? Foi ele também? Foi. Aí, o que deu? Não faz isso, Bubu. O Palmeiras tá Eu preocupado. defendo as pessoas, eu defendo o emprego das pessoas. Quero que as pessoas continuem empregadas. Ninguém vai chegar aqui e falar que o Abel tem que ser demitido. Não, Claro. É um tem fato cabimento. que esse é o pior momento do Abel no Palmeiras. É isso. Esse é um fato. Mas tem que ser bem dosado isso aí, porque a impressão que dava ontem quando o Presidente da presidente Mancha. da Mancha estava falando ali sobre o Abel, é que é o pequenar. seguinte, se Zé, você perdesse... E eu é te pra falei mandar aqui, embora. eu te falei aqui nos Mandar bastidores. Falei, se o Abel der os 5 minutos nele e falar, Demorou. felicidades, opa, minha mulher já não queria, né? Ela tava se Não, adaptando. e ele teve aquela questão do conseguiu- pré-contrato, a Isso. assinatura, a intenção. Que também não vamos, que esse é outro capítulo, né? Que, né? Mas ajuda, Machuca, mas machuca. corrobora pra uma Tem torcida gente, que tá magoada. que garante, mas enfim, exatamente. Mas o Zé citou a invasão, a entrada. Eu ainda vou tratar como a entrada, porque Não, um lado fala invasão, a polícia fala que teve. O mas proprietário disse que foi uma invasão. né? Você trabalhou quanto tempo lá no Palmeiras? olha, só de setorista 13 anos. 13 anos. Em 13 anos, quando você entrou, você chegava lá, o portão tava... Sempre fechado, e aí, tá. ô, boa tarde, boa tarde. Quando era liberado, a gente entrava, aquele portãozinho abria assim. Isso aí foi uma entrada. O Jorge, presidente da Mancha, aqui, na entrevista a Eduardo Afonso, disse que o portão estava aberto. Você lembra que ele falou, né? Alguém abriu o portão. Falou ou não falou? Falou. E você que foi setorista durante 13 anos, o portão estava aberto ou estava fechado dentro da sua... fechado. Ah, bom, não, só isso. É lógico. Mas não tava Aí a naquele... gente tem que perguntar para quem É. trabalhou lá e conhece Sim, o dia a dia, e aí, né? eu vou te falar. Eu acho que o grande Fala, Edu, lance. fala. Você O vai me grande falar, então lance, Zé. Fala, desabafa. Abra seu coração, Abre você tá o coração. magoado, eu sei que o acho- momento não é bom acho pro que Rio por Branco, trás- né? O momento não é bom, O eu Branco sei, tá eu sei. Na Copa Paulista, aliás, Só não coloca o prejudicaram erro, a gente senão na a boquinha arbitragem. fica... Prejudicaram na arbitragem. O último jogo do Rio Branco. Isso. Aí, o fato é que É o Carlão? por trás... Desculpa, é o Carlão ou o É Kleber? Por trás... Kleber, põe um fundo musical pra ele. Não, de tristeza não, porque ainda... Aquele da boquinha, pode colocar. Número 5, do número 5 lá. Não Faixa é o 5. momento, não Tá é o tremendo momento. já, cara. Eu não sinto que seja o momento. Continua, Continua, vai. pode desabafar. Desabafa? Não consegue. Esse hino me emociona porque minhas filhas são muito palmeirenses. E a Manu, beijo pra caramba a vocês. Elas adoram, elas estão preocupadas agora com esse momento, mas elas estão Vai, mas passando confiança pra outra. Continua. Hoje elas estavam no café, bonitinhas, Zé. Vai, Café conta. da manhã em casa hoje. Pô, você vê como a gente pega... 9 e 5 anos. Ó o rodeio, Ele ó o parou rodeio. até de fazer a crítica. Não, Não, ele vai contar o Café da manhã. Duda lá 9 anos, Malu aqui 5. Aí a Duda, precisamos ver como é que vai ser agora pegar o Flamengo. A Malu, não, mas o Abel tem crédito. 5 aninhos só, não. E de 9 falava, mas a crise técnica, pois é, tem alguns jogadores. E aí elas falando as duas. Ah, mas o Felipe Anderson tá fora de Fala do posição, Abel muito que você tava engraçado. falando, vai. Esse é o nome do Tico e do técnico Eduardo. É, elas falando. Vai. Eu achei tão legal que elas falam bem. E aí, o fato é que por trás. Eu gosto. Não dá, cara. Por trás dessa situação da Mancha, que aí eu acho que tem uma coisa, tem a questão política também, ô Nath. A Leila é rompeu, rompida né? com a torcida organizada. A gente tem aqui também nota do Palmeiras, se a gente puder chamar também, o Marcel vai me falando, tem o delegado, aspas, do delegado. Então Porém, tem um monte de porém, coisa. ontem foi deixado claro pelos integrantes da Mancha, em uma das falas que a gente conseguiu pegar com o Edu Afonso, Isso. que eles não estão pés da vida com a diretoria. Estamos descontentes com o Abel Ferreira. Então, esse rompimento entre Leila Pereira e torcida organizada, pelo menos nessa invasão, foi deixado Isso. de lado. É. Só que assim, isso pra mim, desculpa, eu vou até tomar cuidado com Até o porque a termo, que é uma diretoria hipocrisia investiu, né? enorme, cara. A gente já falou aqui, o Zé falou, eu falei. Quando dá certo o plano, é o plano, o Abel é um gênio. Agora o cara vai lá, invade o Palmeiras, o centro de treinamento, e fala que o Abel tá se apequenando, irmão. Então, Por mas- uma derrota, que é comum, tá mal acostumado mesmo. Foi pela forma, ele É, falou, então, né? Porque é o foi muito desempenho. covarde, não deu um chute no Então- gol. então tem que ser o Palmeiras nessa tem era que ser Abel já encarou o uma Flamengo exibição de gala em todo jogo. Libertadores, em Só pra- Supercopa, Pelo e amor foi de pra Deus. trocação ali, encarou de igual pra igual. Mas Essa aí quantos é jogos nota, o tá Zé do trouxe Palmeiras. aqui que o Palmeiras jogou
pra trás, venceu e era genial. Mas pode ir com a nota, Edu, desculpa que eu fico nervoso com uma coisa dessa. Essa aí é a nota do Palmeiras falando que teve uma invasão, né? Falando sobre acionar a polícia ameaças, na hora, né? Novas invasões, enfim, isso tudo a gente leu na nota de ontem que foi colocada. O delegado, o César Saad, disse que não houve invasão, de acordo com ele. Não houve ameaça, não houve danos. Então, essa é a versão da polícia. A Palmeiras, através dessa diretoria, diz que teve. E que reforçou hoje Presidente o ontem, policiamento lá, né? Falou que não teve. Mas assim, a imagem da polícia também, né, Zé, na frente do portão, é um recado da diretoria do tipo, ó, aqui não vai ter. É isso. Pô, chamaram a Rocan. Isso aí, irmão, quando chega esse giroflex aí, você já vi cara da cada pulo. Rapaz, o seu coração dispara. E se espirrar, saúde, né? Tomei uma geral 6 horas da noite no ponto de E ônibus. lá em Guarulhos? Não, na Avenida Sapopemba. Tava Morei na Vila eu, Ema. Fernando Diniz. Fernando Diniz. Nós estávamos indo pra GM treinar e tinha o Paulão, o treinador, passava no metrô, né? Isso. Tava carona, então tinha Monza preto. Eu tô falando isso em 91. Monza preto, escapamento furado. Aí, você lembra daquele, era D20, Tático Nordeste, que eles passavam assim com a luz assim? Isso, com a lanterna assim. Com a lanterna O assim. motorista. Aí o Paulão, 5 jovens ali no Monza, os caras assim, o Paulão passou assim. Não teve jeito. Encosta. Eu tava no carro assim, na hora que eu saí, põe a mão na cabeça. Eu falei, opa. Já tomei a patolada, assim, isso, aquilo. Pra fazer a revista. Mas assim, o coração dispara, mas o que eu não consigo... A vergonha foi o seguinte, quando eu olhei, assim, tava todo mundo saindo correndo, assim, ó, achando, puta, que vergonha. 6h30 da manhã. Mas deu tudo certo. Olha lá. Ih, não põe não, que o Zé vai, calma. Rapaz do Isso céu. aí. O Zé tá lembrando isso aí. Mas o fato é que Primeira teve... geral, teve outras. Teve, né? ótimo. outra. Mas quando chamaram lá, era justamente para passar esse recado. Aqui não. E, Bubu, você que é o comentarista do Caos e trouxe a agenda, que você, palmeirense, eu dou até um conselho, nem vá ao jogo. Porque às vezes você gasta o Você não dinheiro, vai perder. Eu não vou porque eu vou trabalhar, né? E eu tenho... Vai trabalhar de final de semana? De final de semana. É porque o Décio Vita tá um pouco distante ainda, né? Aliás, eu estarei lá em Americana em breve. Que cara de pau. Ô, Bubu, você que eu comentei a agenda, então, se tá nesse cenário aí da torcida com um jogo de tropeço, claro que tá acumulando com quatro derrotas. A gente não tá falando de um jogo, não. Então, mas eu também acho. Mas o desempenho vem crise caindo técnica. ao longo dos Eu jogos. concordo contigo. Mas então, para vocês, quando fechar essa sua agenda, então, o que vai acontecer? Os caras estão lá de novo. O Abel vai ser mantido. A diretoria é muito firme. A gente viu na nota, mais uma vez, a relação da Leila, a direção do Palmeiras com a organizada. É água e óleo, não se misturam. O Abel é inegociável. Isso. Né? Ele só sai do Palmeiras se ele quiser. Se tiver uma outra proposta, aceitar, tal. O Palmeiras não vai mandar embora. Então o Palmeiras pode sair da Libertadores, pode sair da Copa do Brasil, pode sair do G4. O Abel fica até o Super Mundial do ano que vem. O que pode acontecer de mais terrível para o Palmeiras é ele não ganhar nenhum título até o final do ano e ficar fora do G6. Aí eu acho que é uma coisa que o campeonato brasileiro, ele é traiçoeiro. Você tem vários times aí, você vê o Cruzeiro investindo, promessa de segundo turno forte. Ele vai acabar só com o Fortaleza. estadual, né? Então, se o Palmeiras sai das Copas, o que você imagina, obviamente? Vai ser que nem o ano passado. Ele vai se dedicar ao brasileiro e vai fazer uma pontuação expressiva. Eu acho que a tendência é essa. Agora, se esse time do Palmeiras... O Palmeiras é o recordista de participações em Libertadores geral e de forma consecutiva. Desde 2016, quando ele ganha a Copa do Brasil, né? Ele ganha em 15 e ele joga a Libertadores 16. Sim. Desde 2016, o Palmeiras joga todas as edições da Libertadores. Não existe Libertadores sem Palmeiras. Então, já tem uma geração. 8 anos, suas filhas, Sim. elas não viram o Palmeiras fora da Libertadores. Não. Elas só veem o Palmeiras na Libertadores. Todo ano tá na Libertadores. Toda hora campeão também. Então, imagina se acontece isso. Palmeiras não ganha nenhum Isso título. não vai acontecer. Então, eu acho improvável. Mas o Palmeiras fora do G4, eu já acho Isso possível. é uma análise. É uma análise. É uma opinião, uma torcida.
Não, torcida não, eu tô cara, falando, cara. Torcida não, tô dizendo análise ou uma opinião? É uma análise... Análise e opinião, junta as duas coisas, fica o quê? Opinálise. É uma opinálise. Uma analisão. Exatamente. Então, mas a coisa mais importante, que é a manutenção da comissão técnica, está garantido. A Leila não vai mandar embora. Assim como a Leila é ótima... Sério, Buco? Você achou que fosse mandar embora? Não, mas Mas por que você tá falando aí? Não, porque vai ele me mandar perguntou. embora. Nossa, sério? mas se agora tá assim, imagina se o Palmeiras... Ele tá falando de um cenário brasileiro em que torcida tem voz, né? Ah, mas você acha? Mas a mesma torcida que tá rompida com a presidente? Exato. É isso. Não, então é o seguinte, o Palmeiras é um time que tem as suas convicções, a diretoria fez um investimento alto para manutenção de alguns jogadores, que ganham muito bem, para manutenção da comissão técnica, que é a mais bem paga da América do Sul. Então o Palmeiras não vai mudar a rota de acordo com os resultados. O Palmeiras vai continuar acreditando nesse projeto. Sim. Enquanto a Leila for presidente, vai continuar nesse cenário. Então, eu acho que assim, diferentemente de outros clubes, quando a gente vai discutir aqui, olha a crise, vai cair o técnico, vai não sei o quê. O Palmeiras está à margem disso. O Palmeiras chegou num nível, num status, né? Um trabalho muito bem feito pela sua direção, que não tem... O Braz está aqui, o Braz falou, poxa, quanto tempo que eu não vi falar crise no Palmeiras, ele estava vibrando. Aí eu falei, crise no Palmeiras, cara? A crise no Palmeiras, assim, é muito luxo. Você não tem, entendeu? Pelo torcedor estar mal acostumado. Mas é uma crise, é uma crise. Os times ganham, perdem, são eliminados, não sei o que e tal. E o Palmeiras já superou esse tipo de coisa, de resultadismo, entendeu? Então, você que está em casa, torcendo pro Palmeiras se ferrar, torcendo pro Abel ser demitido, o se ferrar do Palmeiras é assim, vai ficar fora das Copas e termina em sexto no Brasileiro. Porque calhou também desse confronto Palmeiras e Flamengo ocorrer muito cedo, numa Copa do Brasil. Isso aí poderia ser uma final de Libertadores de novo. São os dois clubes que mais brigam por títulos no Brasil. Com a bola que o Palmeiras está jogando, nem precisaria de um Flamengo para eliminar. O Botafogo pode eliminar. Mas aí que tá, Botafogo. O Fortaleza tá amassou o Palmeiras. Fortaleza meteu 3-0. Não dá nem para cogitar qualquer tipo de mudança. O Vitória, que é sério candidato ao rebaixamento, tudo bem que o Palmeiras poupou jogadores. Veio aqui no Allianz e ganhou do Palmeiras. Vitória. Eu acho que o ponto principal, e aí se a gente vai falar de crise, se é que existe crise no Palmeiras, o ponto principal é os apagões que o Palmeiras tem nessas partidas que você citou. Sim. De um total zero de desempenho coletivo. Porque a gente fala muito de um Palmeiras muito coletivo desde a chegada do Abel. Quem foram os grandes jogadores nos títulos do Palmeiras? Você cita vários, Você vai citar vários jogadores. Você vai falar de um Gomes, você vai falar do Everton, você vai falar do Veiga, do Scarpa. Você vai citando jogadores e vai acabar no Abel. Então sempre foi muito Abel com o coletivo do Palmeiras, que era muito forte, muito resiliente. É um time que não desistia, que entregava tudo. Ora o Rony estava muito bem, ora não estava. Campeonato Paulista, o Flaco Lopes faz muitos gols. Mas que você fique com essa carinha que você queria queimar o jogador. Eu sei a solução para o Palmeiras. Vai, remata aí pra gente mudar de assunto. É muito simples, uma palavra resolve os problemas do Palmeiras. Estevão. Exatamente. A Nath, esperta, o povo vai falar atenta. contigo. Você viu que eu sou? Estevão, quando ele estava jogando, parecia uma luz para o Palmeiras. O Palmeiras podia estar com os seus problemas, jogadores abaixo, mas pareceu o Estevão ali resolvendo problemas, como o Hendrick resolveu, quebrou o galho do Abel até muitas os miúdos vezes. Estão tirando do Abel também, né? Então, vamos para os vídeos. Mas só um minutinho. Mas, por exemplo, o Flamengo... Internacional e Palmeiras é assunto aqui agora, porque a expectativa é muito grande. Continua grande do lado do Palmeiras. Antes de começar a temporada, eu e o Pascoal, a gente sempre quebra a cara com o Internacional aqui. Porque a gente coloca o Internacional brigando por título, o Internacional vai brigar lá em cima, aí quando a gente vê... Somos três, Quando a gente vê, né, você que jogou lá, não tá mais como a gente esperava. Mas essa semana é de pressão e pressão com força dos dois lados. Teve CT invadido, protesto de torcida, tanto para Internacional, capitão, quanto para Palmeiras, assim. Eu acho até difícil... Claro, vitória é sempre importante, olhando a Bela, ela é muito mais importante para o Internacional do que para o Palmeiras do ponto de vista de escapar de qualquer perigo, mas o Palmeiras também tem grandes aspirações e eu acho difícil entender para quem esse jogo é mais importante. Sim, é difícil, os dois times não vivem o seu melhor momento, o torcedor, né, a gente não vai concordar nunca com isso. Mas o torcedor, ele fica com o pé atrás um pouco, né? Diante das pretensões que os times tinham no início dos campeonatos, enfim.
O Palmeiras, por tudo que já conquistou, pelo trabalho do Abel, pela competitividade do elenco, a gente sabe que é muito forte, eu acho que perdeu-se um pouco isso também. O Palmeiras não consegue competir, pelo menos nos últimos jogos, como a gente estava acostumado a ver o Palmeiras competindo, jogando. E o Internacional, enfim, montou um elenco para ser campeão brasileiro, né, Dani? E para brigar também por outras competições. Mas aí tem um cenário, né, da tragédia no Sul, enfim, do tempo que ficou sem jogar, do quanto isso abala os jogadores. Aí tem saída também de jogadores importantes para a Copa América. Então, assim, é isso. O torcedor está chateado, principalmente com os resultados recentes, por tudo que, pelo que os times estão apresentando. Mas tem, assim, me deixa um pouco sem entender. O Palmeiras, por tudo que conquistou, né, pela confiança que o elenco tem no Abel e o torcedor também. É uma fase, né? Acho que todo time está sujeito a passar por fases um pouco mais complicadas e o Palmeiras tem condições de reverter essa situação. E o Internacional por tudo que aconteceu no Sul, né? Por todos os episódios, enfim, por quanto tudo isso mexeu com os jogadores. Mas é uma cobrança que o torcedor está no direito de fazer, talvez nas arquibancadas, enfim, porque são times que foram montados para brigar por todos os títulos, mas que hoje o cenário não é esse. Estou olhando para baixo aqui, Pascoal, desculpa te interromper, porque eu acho que tem mais um ponto interessante de analisar esse confronto, assim, que é o tempo sem vitória de lado a lado. O Internacional não vence um jogo desde o Grenal, tem mais de um mês. É muito mais pesado do que quando você fala do Palmeiras, que não vence que tem 3 derrotas, né? Mas também é a pior sequência. Igualou. 5. Então, mas 3 derrotas seguidas igualou a pior marca do Abel. O Abel, na era Abel, o Palmeiras nunca perdeu 4 jogos seguidos. Aí, ó, tem inclusive pra gente dar uma olhada em Internacional e Palmeiras nos últimos 5 jogos, comparando os dois. Tá ruim pra todo mundo. Não, depois que inventaram tá ruim, não tá bom pra ninguém. Essa é uma frase que não é minha, é do Mauro Van Basten. Mauro, Mauro é sensacional. Jogou comigo na ponte. Jogou você na ponte. Maurinho. O Silinho falava... Como é que é, Pascoal? Preciso gravar como é que é. Depois que inventaram tá ruim, não tá bom pra ninguém. Vou usar muito isso. Você sabe que o Silinho, com uma historinha rapidinho, o Silinho era técnico da Ponte Preta. Sim, e ele fazia treino de finalização, porque o Silinho queria ver o cara se aperfeiçoar, né? O Silinho era um tremendo treinador. E passa o trem ali no campo da Ponte Preta, passa em cima ali o trem. Você jogou lá, você sabe. Eu o também. E aí tem o trem, passava o trem ali. E o Mauro vinha, chutava a bola, passava por cima do gol. Ele falava, Mauro, tá vendo aquele trem que tá passando ali, ó? Ele passa lá em Pau Sul também. Porque o Mauro é de Pau Sul, então se não acertar, vai voltar, pode ir embora. Ou acerta ou pode ir, né, Pascoal? Agora, assim, os números falam por si. A gente não precisa comentar esses números porque eles retratam a realidade. O Internacional, com a mudança de treinador, não conseguiu ainda reeditar os seus... Eu acho que o Internacional não teve nenhum grande momento nesse ano, para dizer a verdade para vocês. Estou sendo sincero. Porque com o Kudê, o time era bem mais ou menos. Como o Kudê, para mim, é um treinador bem mais ou menos. Então, tem uma exaltação em torno do Kudê que eu não entendo. Mas, para mim, ele é um treinador como qualquer outro, bem mais ou menos. Vem um treinador que é ótimo treinador, que eu gosto muito, que é o Roger. Mas o time ainda não pegou no breu. Aí machuca o melhor jogador do time. De novo, tá fora. E aí, como é que faz? Que Alan faz? Patrick? O Alan Patrick. 20 dias que ele tá fora já. Então, machuca de novo o melhor jogador do time. O que facciamo noi, como diria meu avô? O que vai fazer o Internacional? Qual é o cara que responde pela vaga deixada por ele? É o Johan que vai entrar? Não sei, porque o Johan não é meia. O Johan é um meia atacante, ele não é meia de armação. Então, cria uma dificuldade para o treinador. O time não consegue engrenar. O Internacional não engata uma segunda marcha. Não consegue engrenar. Não consegue pegar velocidade, não consegue sair do lugar. O elenco é bom, né? O elenco é bom, né? É bom. O elenco é muito bom. O Internacional montou um elenco para ganhar título nessa temporada. E o Internacional só fez vergonha. Eu falo isso porque eu sou um cara que fala do Internacional, que eu quero ver o Internacional ser campeão brasileiro de novo. Desde 79 que o Internacional não é campeão brasileiro. Desde 79. Eu queria ver o Internacional campeão brasileiro. Não consigo ver. Aposto no Internacional, quebra a cara. Toda hora. Né? Aí você vai dizer o que para o torcedor? Eu não concordo com esse tipo de coisa.
tentativa de invasão, ofensas, essas coisas. Eu não concordo. Eu acho que o torcedor tem todo o direito de ir na arquibancada, virar as costas para o time, não ver o jogo, ficar de costas, levar umas faixas no campo dizendo, reclama do presidente, reclama. Lá é o lugar. Porque ele está pagando ingresso, ele pode se manifestar. Eu entendo dessa forma. Tem gente que entende que estádio de futebol não é divã, para você ir lá e colocar tudo para fora as suas mágoas. Mas eu acho que é também um momento que o torcedor pode colocar para fora a mágoa dele. É um jogo muito complicado, porque o Roger está em busca da primeira vitória, é um cara extremamente competente, um cara trabalhador. Eu gosto muito do Roger e eu espero vê-lo em um momento melhor no Internacional. Mas pega um Palmeiras que vem num período aí de passar umas vergonhas que são absolutamente... Essa última do Palmeiras no meio de semana, pra gente... isso já aconteceu com o Abel. Às vezes o Abel passa... como é que eu vou dizer assim? Ele tenta algumas coisas que não funcionam. E isso já aconteceu com o Palmeiras, com o Abel. E ele... tem algumas coisas que ele insiste e ele percebe que não... O jogo contra o Boca foi no ano passado, a eliminação do Palmeiras contra o Boca? Foi. Ele insistia em não colocar o Endrick, porque ele entendia que o Endrick era muito novo para jogar Libertadores da América. Mas o Endrick foi capaz de jogar o Campeonato Brasileiro e ajudar o Palmeiras a ser campeão. Se ele tivesse colocado o Endrick nos jogos contra o Boca Juniors, a gente não tem o si no futebol, mas pelo menos o time teria uma outra postura. Desta vez... ele não tem o melhor jogador do time. O Estevão. Não tem o Estevão. Talvez tenha no meio de semana para o jogo contra o Flamengo. Talvez, eu estou colocando no condicional. Porque ele machucou de novo o mesmo tornozelo esquerdo. Eu vou falar uma coisa para você. Quando eu torci, não vou me comparar obviamente com o Estevão, mas quando eu torci o meu tornozelo, eu me lembro do capitão falando assim para mim, Dani, cuidado, porque o problema do tornozelo é o quê? Fortalecimento. Né? É depois, né? Exatamente. Porque se não fortalecer o suficiente, o perigo de retorção é direto. gigante. Então, assim, tem que tomar cuidado com esse menino agora. Não, se você fizer acelerar esse processo, Dani, corre o risco de, enfim, a cada jogo aí o Estevão ter um problema, né? É lógico que pede, né? O momento do Palmeiras não é o melhor, né? O Palmeiras, quando estava vencendo, por exemplo, se dava ao luxo de, sei lá, de segurar jogadores no departamento médico por um período maior. Hoje a cobrança já é maior, né? Todos pedem a presença do Estevão, mas tem que ter um cuidado, né? Se o menino machuca num jogo, ele faz um tratamento, volta no jogo seguinte, ele se machuca. Ele tem quase que o mesmo problema. Então, isso mostra que estão tentando acelerar um processo, mesmo entendendo que é importante, né? Ele estar em campo, que é o jogador que pode fazer diferença para esse Palmeiras, enfim. Mas aí é questão do departamento médico, mas que se pede um cuidado especial para esse tipo de lesão, com certeza sim. Quem está mais pressionado, Pascoal, é o Internacional em casa, com a sua torcida querendo uma vitória, mesmo com os desfalques, ou é o Palmeiras que tem uma decisão para reverter no meio de semana e se voltar com mais uma derrota na conta, o ânimo cai, né? Eu vou dizer um negócio para você, eu acho que os dois têm grande responsabilidade nesse jogo. Os dois teriam que jogar talvez a melhor partida deles no Campeonato Brasileiro. O Internacional para dar uma satisfação para a sua torcida jogando no Beira-Rio, o outro que é o Palmeiras, fazer um bom jogo para mostrar para a sua torcida que ainda é capaz de fazer alguma coisa. Para mim, contra o Palmeiras, o Flamengo já passou. O Flamengo já passou. Já passou. No Allianz o jogo, a gente já viu o Palmeiras reverter resultado assim em mata-mata, contra o São Paulo, por exemplo. Já fez 4-2. Fez 4-2. Mas foi 2-1 o jogo, né? O Palmeiras, será que vai com o time completo? Aí, assim, qual é o time completo? É aquele que jogou contra... É isso. Qual é o time completo? Qual é o time completo? A gente precisa entender qual é o time completo. Também. Né? Precisa entender qual é o time completo do Palmeiras. Eu sei que o Internacional vai botar... O Internacional tá soltinho, porque o time só treinou, meu senhor. Sim. O time tá prontinho para jogar. Tá com a cabeça só voltada para o jogo. O Palmeiras teve derrota, jogou uma partida horrorosa, um time que se acovardou no Maracanã, pressão da torcida, pressão dos jogadores. É a primeira crise encarada pelo Abel Ferreira. Ele nunca passou crise no Palmeiras. É a primeira crise que ele está passando, é a primeira cobrança veemente que ele recebe. Teve uma outra lá, que os caras foram reclamar e tal. Mas o Palmeiras jogou... mas o foco não era ele, não era a diretoria, era contratação. Contratação que chegou de acordo com o que ele gostaria, então agora a pressão é nele. A pressão é nele.
Fala, Bel. Fala. Não, é isso, assim, a gente viu o recado da torcida e muito direcionado para o trabalho de campo, coisa que não acontecia ou nunca aconteceu. Então agora os questionamentos são do time que o Abel bota em campo, dos jogadores que ele escolhe, do sistema, enfim, como o Pascoal falou, que ele já acertou demais, né, Dani? Ele arriscou em muitos momentos e acertou, como ultimamente e também no passado ele fez algumas experiências que acabaram não tendo resultado. Mas é isso, assim, o Palmeiras ele poupa contra o Vitória, né, pensando no jogo do Flamengo, perde, joga muito mal. Então é isso que a gente fala, teve um tempo para você preparar, pelo menos as ideias, para enfrentar o Flamengo. Aí no jogo do Maracanã o Palmeiras foi muito mal, né? O Palmeiras foi completamente dominado, o Palmeiras foi um time, desculpa usar a palavra, mas covarde dentro do jogo, né? A gente falou exatamente isso. Exatamente isso, então. O Palmeiras é um time que hoje não compete como competia antes, isso mexe com o torcedor também, porque assim, em alguns momentos a gente olhava para elencos e via elencos talvez melhores que o do Palmeiras, mas o Palmeiras é um time que competia demais, né? Que colocava intensidade no jogo, que criava muita dificuldade para o adversário. Hoje isso acabou se perdendo, então é isso, é entender que time que o Abel primeiro vai colocar para esse jogo no Sul, se ele vai olhar para um time, entre aspas, titular, e aí arriscar também no jogo de quarta-feira, ou se ele vai mesclar um pouco mais, ainda sonhando com a classificação no jogo da Copa do Brasil. Eu tenho muitas dúvidas a esse respeito. De quê? De qual time o Abel vai colocar. Se ele vai poupar pensando... Eu tenho muitas dúvidas, Eu acho que quem tiver... Aí eu acho que ele vai... Estou assim, fazendo uma projeção. Que ele vai se valer de departamento médico. Porque quem tiver condição de jogar contra o Internacional e contra o Flamengo, ele vai colocar em campo. Até porque precisa vencer para melhorar o ânimo. Precisa vencer para mostrar que assim, ó, beleza, deixamos para trás a possibilidade de uma outra sequência, da pior sequência de derrotas nessa era. Porque se perde esse jogo contra o Internacional, Pascoal, pensando em tabela, obviamente, o Internacional está muito mais a perigo, tá? A 3 pontos do Z4. Mas pensando em semana, eu acho que para o Palmeiras uma derrota pesa mais. Eu acho, não, pesa, você tem razão, porque ele vai viver o pior momento dele no Palmeiras. Ele nunca passou um momento como esse, né? Eu sou capaz de dizer para você que a torcida do Palmeiras, se o time jogar com empenho, com vontade, com garra, com determinação, atacando o Palmeiras como o Palmeiras sabe fazer, atacando, buscando o jogo, né? O time do Palmeiras sempre foi muito físico, né? O time do Palmeiras parou de ser um time físico para tentar ser um time malabarista. Malabarista não dá, o Palmeiras não tem essa característica. O Palmeiras é um time físico, um time do confronto, a passada da pegada. Mudou, né? A passada mudou. A gente percebe isso. O Palmeiras tinha uma passada em campo que não é nada parecido com o de hoje, Dani. Assim, a recomposição do Palmeiras era muito rápida, era muito equilibrado o time. As movimentações, a gente tem costume de dizer, né? Eu olho assim, eu vejo o jogo também em muitos momentos pelos pés, né? Porque aí você entende a movimentação dos caras. O Palmeiras hoje é um time que recompõe muito lento, que, enfim, quando tem a bola nos pés, é um time que cadencia demais o jogo, cadencia demais. Não é cadencia pro lado positivo, é pro lado negativo. Então são coisas que acho que mexem com o torcedor, né? Por isso que tem essa cobrança, e com o Abel também, porque o Abel, ele sempre pediu muita intensidade de jogo, né? Ele sempre pediu movimentações muito mais rápidas do que o Palmeiras está executando hoje em dia. Então, assim, acho que a cobrança ali dentro, ela vem do torcedor, mas com certeza ela vem do Abel também nas reuniões fechadas. E outra coisa, o Abel, ele, desses últimos tempos, ele não tem passado para os jogadores aquilo que ele diz, né? A gente vai chegar na coragem, né? O time tem que ter coragem, o time tem que ter vontade, o time tem que atacar. Eu não gosto de time que não ataca, eu gosto de time ofensivo, eu gosto de time que pega a bola e vai pra cima do adversário. No último jogo, né? Ele jogou do Vitória. Como um time... E o do Vitória? E o do Vitória? O jogo contra o Vitória, que ele saiu cuspindo o marimbondo. Aliás, ele nem tomou mel, ele mordeu a abelha, tão nervoso que ele tava. Contra o Vitória, Pascoal, assim, o Palmeiras perdeu, mas o Palmeiras contra o Vitória criou, pelo menos, né? O Palmeiras, lógico, jogou dentro de casa, o adversário diferente, mas foi um time que criou chances, enfim, que teve possibilidade de marcar. Contra o Flamengo não teve nada, né? Decepção. Decepção total. Decepção total. Eu já vi time ruim. Como é que vai ser esse jogo, hein? Vou falar um negócio pra senhora. Eu já vi time ruim do Palmeiras. Time ruim. Ruim de qualidade técnica. Mal, né? Eu já vi time de qualidade técnica. Ele tá falando que já viu time sem qualidade técnica. Já vi time ruim do Palmeiras. Aquele time horroroso. O Palmeiras teve bizu de centroavante. Tem umas coisas que eu vou falar. Nem ele aguenta esse trampo. Eu vou falar um negócio pra você. Nem J. Cristo é capaz de ficar, sabe? Eu já vi coisa horrorosa no time do Palmeiras. Mas nenhum time do Palmeiras foi tão covarde quanto esse que jogou contra o Flamengo. O time era ruim,
perdia jogo, era uma tragédia, caiu para a Série B. Caiu para a Série B com o Zinho jogando no Palmeiras. O time não era ruim, o time era bom, mas caiu. Era uma tiriça. Aí você vai dizer o quê? Vamos ver o que o Palmeiras vai promover nesse jogo contra o Internacional para ver como é que vai chegar na quarta-feira. No meu modo de entender, porque o Flamengo está numa prateleira muito acima dos outros, o Flamengo já passou. Eu ficarei muito surpreso se acontecer uma coisa diferente disso. Muito surpreso. Eu acho que ainda é preciso. É melhor jogar. Tem um amigo meu que, dependendo do Sou jogo, eu ele que fala falo. assim: É melhor jogar. Quanto é que vai ser Palmeiras, Internacional e Palmeiras, né? O jogo Está no com Sul. cheiro de... Eu não posso dar mais empate, né? Eu já esgotei meu Você empate. já deu empate hoje? Já dei no Corinthians e Juventude. Ah, você deu empate? Queimou. Já queimei meu Então empate. eu vou usar o seu empate Eu 1 a também 1 vou esse usar. jogo. Eu vou usar o seu empate também, 1 a 1. Eu perdi o empate que eu Perdeu o botei no empate. Corinthians e Juventude. Eu vou botar, acho que esse é um jogo... É um time que está mais descansado que o outro. E eu não sei se o Palmeiras vai colocar os titulares. Eu fico com o Internacional 1 a 0. Rapaz, tá certo isso? Igual aquele meme da internet, sabe, capitão? É 1 a 1 também ou vai, 1 a 1, ou vai Dani, ser sem 1 a 1. gol? Ou vai Não, eu vou no placar de 1 a 1. 1 a 1? Sim. Tá bom. E você, qual a sua opinião? Concorda com eles aí? Discorda de quem? Certo é que se não ganhar do Internacional, nós estamos perdidos na quarta-feira. Não vai ter o que fazer, tá? Se não ganhar do Internacional e ganhar bem, não vai ter o que fazer. Quero que você comente aqui a sua opinião. E a gente, claro, tem esse vídeo aqui também para complementar aqui, para você não perder. Clica aí para você ver. Pode clicar agora, tá? Avante, palestra.